Sejam bem-vindos todos os irmãos aqui no canal Reino de Deus. Meu nome é Israel Fontoura e hoje vamos conversar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram na minha semana. Irmãos, esta semana aconteceram algumas coisas muito interessantes na minha vida, né? Aconteceram algumas coisas muito interessantes na minha vida. E eu tenho procurado ter um trabalho mais presencial com as pessoas. Eu tenho procurado ter um trabalho mais ligado a estar com as pessoas. Ainda que eu não fale muito aqui no canal, a gente procura ter um trabalho sim, ligado com pessoas, fazer visitas e uma série de coisas. Mas a gente não deve estar divulgando, demonstrando isso para você não querer se aparecer, né? E esta semana aconteceu um fato muito interessante, irmãos. Eu fiz algumas visitas, na realidade eu fiz uma visita específica e nesta visita específica eu fiz uma visita a uma pessoa, uma senhora de idade bem velhinha, com mais de 80 anos, e conversando com esta pessoa, eu percebi que muitas vezes a gente não dá atenção para aquelas coisas que são mais necessárias na nossa vida, ou melhor, na nossa vida espiritual. Então eu percebo quanto o meu testemunho, a minha vida, ela pode ser falha em alguns pontos, né? O quanto a minha vida, o meu testemunho, ela tem algumas faltas que precisa ser corrigido. E aí me veio aquele ditado que as pessoas falam, né? Que muitas vezes a gente reclama de barriga cheia. Então foi exatamente o que eu presenciei esta semana. Nesta semana mesmo, irmãos, quando eu fui fazer esta visita, eu percebi que esta senhora, ela morava num lugar muito humilde, uma casa feita praticamente toda de compensado, né? E quando a gente vê esta situação, irmãos, a gente fica pensando, poxa, como Deus tem sido bondoso conosco, né? Tem nos dado aquilo que nós temos, tem nos dado uma certa abundância em comparação a outras pessoas. E aí você começa a ver que você muitas vezes reclama de barriga cheia, né? A gente acaba reclamando, como se diz o ditado, de barriga cheia, né? Porque muitas vezes nós temos tudo, não falta nada em nossas casas, mas ainda assim a gente reclama, né? Nós reclamamos que temos aí muito trabalho, nós reclamamos que a casa não é tão boa quanto nós gostaríamos, nós reclamamos de uma série de coisas. Mas quando eu fiz essa visita, irmãos, eu percebi que algumas coisas precisam ser mudadas na nossa vida. A história dessa senhora, ela é uma senhora que ela deve ter perto de uns 90 anos, uns 85 talvez. E aconteceu um fato muito difícil na vida dela. Eu não quero comentar aqui nem o nome da pessoa, mas eu estive com essa pessoa pessoalmente. E quando eu conversei com ela, irmãos, ela me disse umas coisas muito interessantes, né? E mesmo ela passando por dificuldades, mesmo ela passando por muitos problemas relacionados à área financeira, né? Uma casa humilde, muitas vezes falta algumas coisas. E conversando com essa pessoa, ela me diz uma coisa que me deixou extremamente, por um lado me deixou extremamente feliz, mas por um outro lado me deixou extremamente chateado. Porque através da vida dessa pessoa, nós acabamos vendo como muitas vezes a gente está faltando em certos pontos. E ela vivendo na sua humildade, a gente percebe que ela é uma pessoa que não sabia nem ler, nem escrever, mas aquilo que ela recebeu do Senhor, ela agia com fidelidade, né? Ela era uma pessoa que mesmo não tendo posses, ela repartia aquilo que ela não tinha com o seu próximo, né? Então, veja, ela morava numa casa dessas de compensado, uma casa bem simples mesmo, que deve ter goteiro, uma série de coisas. E ainda mesmo não tendo muito espaço, ela ainda abriga na sua casa uma pessoa que não tinha condição de ir para qualquer lugar. E fora isso, ela alimentava com o pouco que ela tinha pessoas que não tinham nada. Então veja, ela é uma senhora cristã, ela crê no Senhor Jesus, mas ela não tem a mínima instrução da Bíblia, ela não tem a mínima instrução, né, da vida terrena mesmo, saber ler e escrever. Mas aí você percebe que muitas vezes o que nos falta é a prática.
Então, esta senhora, esta pessoa, ela tem a vida prática em Cristo. Ela tem uma vida que ela pratica a vontade do Senhor. Então, aí eu comecei a perceber, irmãos, que não é só a teoria que nós precisamos, mas nós precisamos viver a vida prática. E eu pensei comigo mesmo, poxa, eu tenho conhecimento da Escritura, eu conheço a palavra de Deus, mas a vida prática para mim falta. Eu tenho a teoria da palavra, eu tenho o conhecimento teórico da palavra, mas mesmo eu tendo conhecimento, já tendo lido a Bíblia, sei lá quantas vezes, ainda assim, esta senhora nunca tendo lido a Bíblia, esta senhora nunca tendo talvez pregado uma palavra, ainda assim ela, né, eu tive muito a aprender com ela do que ela aprendeu comigo. Por quê? Porque ela não tem a teoria, mas ela tem a prática. Então muitas vezes é o que eu falo, né, irmãos? As pessoas, elas não têm o conhecimento teórico da palavra, mas ela tem uma vida condigna com o testemunho, ela tem uma vida condigna com aquilo que Jesus faria. E o Senhor, ele nos dá situações para que através dessas situações nós venhamos a exercitar o nosso amor pelo próximo. E mesmo essa senhora nunca tendo lido a Bíblia, nunca tendo conhecido certas passagens da Bíblia, você percebe que ela vive uma vida conforme aquilo que Cristo viveria, conforme aquilo que Cristo ensinaria. Então você acaba até ficando meio envergonhado, sabe? O quanto mais você poderia viver semelhante ao Senhor Jesus. E às vezes a gente acaba ficando preso, talvez de uma forma acomodada, a facilidades que a vida nos permite, né? Hoje aqui no canal, por exemplo, eu recebi uma pessoa dizendo que hoje, graças à internet, ela pode ficar deitada na sua cama, olhando um celular e vendo coisas que são condignas com a fé, aprendendo a separar o santo do profano e etc, etc. Então veja, as pessoas, elas se acomodaram na sua vida, elas se acomodaram na sua vida terrena, e se acomodando na sua vida terrena, hoje elas não querem mais nem se dar o trabalho de sair das suas casas, porque a tecnologia, ela traz isso para você. E quando a gente fica preso no nosso mundo fechado, no nosso mundo que nós estamos atrás, né, de um computador, de um celular, a gente passa a esquecer da vida em volta. Nós passamos a esquecer daqueles que vivem a nosso redor. Porque essa vida cômoda, ela é muito fácil. Então eu sempre digo isso, né? Jesus, irmãos, ele não está interessado na teoria que você conhece da palavra, mas ele está interessado naquilo que você vive. Então, irmãos, vão ter muitos bodes naquele dia que vão estar, né? Vão ter todo o conhecimento da teoria, vão ter todo o conhecimento de muitas coisas, mas vão ser bodes. Porque quando você olha para Mateus 25, você vai ver que é dito que Cristo está preocupado com aquilo que você fez para o seu próximo. Com aquilo que você fez para as pessoas que são o seu próximo. É claro que existe todo um contexto de pequeninos e tudo mais, mas a gente tira como exemplo para nós ali. Quando nós vamos para Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel é dito que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi necessariamente, irmãos, o pecado da pessoa, como eles costumam dizer, né, das impurezas sexuais, da homossexualidade, da depravação sexual. É claro que isso existia, mas em Ezequiel vai dizer que o pecado que Sodoma e Gomorra praticava, que desagradava a Deus, era justamente pelo fato deles não terem o amor pelo próximo, deles não acudirem o necessitado. Então isso foi o ápice para Deus. Então isso foi o ápice que levou à queda de Sodoma e Gomorra, né? Então, às vezes, irmãos, o que acontece? Nós ficamos muitas vezes presos a este sistema de um celular, nós ficamos presos ao sistema de ficar vendo vídeos atrás de um computador, ou de uma televisão, ou de qualquer outra coisa que seja, mas a gente acaba se acomodando nessa vida e não temos cuidado das pessoas que estão à nossa volta. Então, quando eu vi aquela senhora, irmãos,
Quando eu vi aquela senhora falando essas coisas, demonstrando o exemplo dela, ela tendo muitos filhos que muitos, e ela tendo muitas dificuldades, netos que acabaram se desviando, foram para o mundo das drogas, filhos que estão passando por uma dificuldade, né, que já são crescidos, mas passam por dificuldades, porque é uma família que realmente não teve oportunidades que muitas vezes nós tivemos. Então, por exemplo, eu sei ler, eu sei escrever, eu já li livros, mas você vê que tem muitos irmãos que não sabem isso. Eles não tiveram a oportunidade de aprender a ler, eles não tiveram a oportunidade de escrever. E nós, na nossa hipocrisia, acabamos julgando as pessoas, acabamos brigando, falando mal das pessoas que muitas vezes não tiveram acesso a isso. Hoje você tem o acesso ao estudo da Bíblia. Você pode ler a Escritura e você, muitas vezes lendo, você não pratica. E muitas pessoas que não tendo conhecimento nenhum da Escritura, não tendo nada de conhecimento teórico, porque nunca conseguiram ler, porque não sabem ler, acabam sendo movidos pelo Espírito Santo e fazendo aquilo que a Escritura manda. Então você percebe que muitas vezes a nossa teoria, o nosso conhecimento, a nossa leitura, apenas pelo sentido de conhecer a teoria, acaba nos afastando da prática. Eu não estou dizendo para você parar de ler, eu não estou dizendo para você parar de estudar, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que está na hora, irmãos, de nós pararmos só com teoria. Está na hora de nós vivermos a prática da palavra do Senhor. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, quando você tem o Espírito habitando na sua vida, quando você tem o Espírito fazendo parte da sua vida e você se santifica, o Espírito vai te conduzir a fazer a vontade do Senhor. Então, o que eu tenho visto, irmãos, infelizmente, com todo respeito, eu tenho visto muitas pessoas, parece que na internet, parece que nas igrejas, atrás dos púlpitos, querendo mais demonstrar o seu ego. Não, eu sei, eu sou bom, eu sei de tudo, e ficam demonstrando o seu ego, ficam querendo demonstrar que sabe mais que os outros, mas quando é o momento de viver a prática daquilo que a palavra fala, não vive. É muito fácil, irmãos, nós ficarmos atrás de um púlpito. É muito fácil nós ficarmos atrás de um púlpito falando sobre a teoria da palavra de Deus, sobre as coisas da palavra de Deus, mas quando nós precisamos executar a prática, nós não fazemos, né? Isso já aconteceu com muitas pessoas. Muitas vezes eu falei coisas e acabei fazendo outras. Todo mundo erra. Mas, irmãos, o que eu posso dizer para os irmãos é que nós temos que começar a pensar no praticar, né? Então, muitas vezes nós ficamos pensando, poxa, arrebatamento secreto, arrebatamento pós-tribulacionista, milênio isso, milênio aquilo. O nome de Deus se pronuncia assim, se pronuncia assado. A terra é quadrada, a terra é plana, a terra é redonda. Sabe? Não que isso não esteja na Bíblia, não que isso não seja importante. Mas enquanto você está passando isso, enquanto você está aprendendo essas coisas e você fica fechado no seu mundo, só pensando nessas coisas, quando você vê o seu próximo tendo uma dificuldade, isso não importa para você. Isto é uma coisa que não importa para você. Só que pela Bíblia, irmãos, isto é o primário. Pela Bíblia, este tipo de atitude e este tipo de coisa são as coisas primárias diante de Deus. E infelizmente a gente está colocando as coisas que muitas vezes são secundárias como coisas primárias. Nós estamos colocando estas coisas que são primárias como coisas secundárias. Nós temos muito mais importância muitas vezes a ter um conhecimento, sabe, mais teórico, nos enchermos de conhecimento, mas nós não associamos à prática. Então, é um conhecimento que muitas vezes vai te inchar. E quando você começa, irmãos, está com as pessoas que realmente precisam, e quando você vê que você ajuda as pessoas que realmente precisam, quando você vê que você ajuda as pessoas que realmente precisam, não da teoria, mas da prática, você vai ver que o Espírito Santo, ele vai te dar uma alegria excepcional. Você vai ver que o Espírito Santo, ele vai te dar uma alegria que ela sobressai a alegria normal que você sente.
E quando você faz essas coisas, você exercita de fato a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Lá em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é aborrecer o mal. E aborrecer o mal é aborrecer a injustiça, é se portar como um homem piedoso. Então, quando nós não olhamos para estas coisas, quando nós não associamos a nossa piedade com a nossa teoria, nós acabamos nos desviando do Senhor, porque não existe sabedoria, não existe o conhecimento que vem do Senhor se não for associado com a prática. Quando foi a última vez, irmãos, você faça um exercício, você que tem posses, você que tem bens na sua casa. Quando foi a última vez que você tirou do seu bolso? Quando foi a última vez que você pegou daquilo que você tem? Quando foi a última vez que você tirou daquilo que você tem, você repartiu o seu pão, você ajudou quem precisava, você viu o seu próximo passando dificuldades e você não, fechou o coração? Então comece a medir, irmãos, o seu conhecimento, a sua sabedoria através da sua prática. Então tem muitas pessoas que estão se inchando. Não, eu sou pós-tribulacionista, eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação. Não, eu creio assim. Não, eu sou muito bom com as escrituras, eu tenho conhecimento disso tudo e aquelas pessoas não têm. Então eu sou superior, eu vou ter um galardão maior porque eu conheço mais da escritura. Tem gente que está dizendo, irmãos, tem gente que está ensinando, que você precisa conhecer tudo na escritura para ter um galardão maior. Mas eu digo para você, você vai ter um galardão maior quando você praticar. Deus ele não está interessado tanto no seu conhecimento teórico. Deus ele está preocupado com a sua prática. Vai ter um monte de gente, irmãos. Um monte de gente que vai ser salvo não conhecendo nada de escritura, mas fazendo aquilo que Deus procura, praticando a palavra, obedecendo ao Senhor e tendo amor pelo seu próximo. Vai ter um monte de gente que diz ter conhecimento da palavra e inchada de conhecimento, mas quando é para fazer a vontade do Senhor, quando é para executar aquilo que o Senhor quer, não faz. E vai ter pessoas, irmãos, que pelo amor que elas têm, elas vão ter um galardão muito maior, muito mais excelente por causa da prática e não por causa da teoria. E tem muita gente que vai ter aí, achando que está salvo, achando que está em pé, mas na vinda do Senhor vão perceber que estão caídos, porque só tem o quê? A teoria e falta a prática. Então, irmãos, hoje aqui o que eu falo para vocês é um chamado à mudança, é um chamado a fazer aquilo que o Senhor quer, é um chamado a trabalhar, é um chamado a nós andarmos na prática no Senhor, para que nós venhamos não mais a ficar só na teoria, mas sim na prática. Então as pessoas elas estão aí, as duas testemunhas elas vão profetizar e elas vão estar pregando e as duas testemunhas vão restaurar e pode ser que nós venhamos a fazer parte das duas testemunhas. Se você não começar a fazer hoje, irmãos, se vocês não começarem a buscar hoje o que vai ser lá, Deus não vai dar para vocês. Nós vamos ver que as duas testemunhas elas vão estar pregando na praça da grande cidade. Quando foi a última vez que você saiu para pregar para as pessoas na rua? Quando foi a última vez que você levou o evangelho para alguém? Quando foi a última vez que você falou de Cristo para as pessoas? Não fica achando não que você atrás de um computador falando teoria, você vai receber de fato um poder do Senhor. Porque o verdadeiro avivamento vai começar por aqueles que têm a prática da palavra. Por aqueles que têm a prática do amor do Senhor. É muito fácil o Senhor dar a teoria para as pessoas. Mas é muito difícil as pessoas terem a prática. Então hoje é o momento, irmãos, de nós pararmos só com teoria. É o momento de nós passarmos a pensar mais na prática do Senhor. É o momento de nós fazermos mais o que tem que ser feito. Jesus ele perguntou assim, nós temos a história do jovem rico que perguntou para Cristo assim, bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus fala, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. E ele disse assim, na verdade ele estava fazendo isso para mostrar que ele era Deus. E aí depois ele vai dizer assim que
Sabes os mandamentos? Ele vai falar dos mandamentos de Deus, mas no final ele vai falar uma coisa. Falta-te apenas uma coisa. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus não está mandando você dar tudo que você tem aos pobres. Mas Jesus quis mostrar para aquele jovem rico que o coração dele era um coração apegado a coisas terrenas. Ele vivia muitas vezes apenas de teorias. Ele não praticava aquilo que a lei falava, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, não importa a teoria que você tem, não importa o conhecimento que você tenha, mas quando falta o amor pelo seu próximo, pode ser que esse seu conhecimento não seja conhecimento, mas seja orgulho e você esteja com o coração cheio apenas de palavras teóricas, mas falte o amor que Deus procura. Tá bom, irmãos? Isso aqui é uma reflexão para os irmãos para esses dias. Vamos exercitar a nossa piedade, vamos exercitar as nossas obras no Senhor. Tá bom? Irmãos, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. A sua inscrição ela é muito importante para fazer esse canal crescer, tá? Ela é muito importante para que você ajude esse canal a se posicionar melhor. E também, se você tem desejo, se você quiser ajudar o canal aí a se manter de uma forma financeira, você pode estar ajudando clicando aí no Seja Membro, tá? É rapidinho, você pode estar ajudando, ou então através das contas do canal aqui. E outra coisa também, e além deste canal aqui do YouTube, irmãos, nós também temos um segundo canal chamado A Bíblia Ensina. E nesse canal a gente traz temas mais didáticos, temas mais do nosso dia a dia relacionado à palavra. Então vai lá, te inscreve no canal lá também para você ter um conteúdo relacionado a esses temas mais do dia a dia. O link vai estar aí na descrição e aqui no vídeo também vou colocar o link com mais um vídeo para você poder estar assistindo, tá bom? Que Deus abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.